gravado, então, britanicamente? Sim. Pronto? Tá bom, então. Então, bom dia a todos. Meu nome é José Evandro Araújo, eu estou aqui substituindo, tentando fazer o meu melhor para substituir o professor José Roberto Afonso, que não pôde participar, pelo menos talvez participe do final do encontro, mas a minha função aqui é fácil, né? Apresentar a professora Lisiane, que hoje vai nos brindar com a palestra Tributação do Futuro, a tributação exterior na I 4.0. A gente está aqui no nosso 22º webinar do projeto Governance 4.0. O projeto Governance 4.0 é uma iniciativa do IDP, da Fundação Getúlio Vargas, Universidade de São Paulo e Faculdade de Direito de Lisboa, e justamente busca discutir toda essa mudança provocada pelas novas tecnologias em todas as áreas do conhecimento. Hoje a gente vai discutir essa questão da tributação internacional. A professora Lisiane tem todas as credenciais para isso. Ela na parte acadêmica, ela tem um doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diversos livros publicados sobre o assunto. É professora do IDP e de outros cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, e também trabalha na Receita Federal, no CARF, julgando também, inclusive, tributos aduaneiros, e então vai nos trazer agora essa perspectiva da tributação do comércio exterior diante da economia 4.0. Então, a professora Lisiane vai falar em cerca de 30 minutos e depois a gente vai abrir para o debate. Muito obrigado, professora. Fique à vontade. Bom dia, José Evandro, muito obrigada pela apresentação. Bom dia aos participantes. Já estou vendo aqui que nós temos alguns, a Josélia, a Márcia, Miguel Sete, Fábio, Clésio da Fonseca, o amigo aqui, Ivan Alegrete, Soraya Maier, José Maurício. Bom, obrigada por estar aqui e espero que nós tenhamos aqui uma manhã produtiva para conversarmos sobre esse assunto. Bom, essa conversa de hoje, na verdade, ela não corresponde, mas ela tem uma conexão, né, e um desdobramento em relação ao artigo que eu escrevi com a professora Dácia, com o Felipe, no livro Tributação 4.0. Na verdade, no livro, nós tratamos da questão, né, da moeda virtual, das criptomoedas. E aqui eu vim trazer mais um tema, né, vim complementar, que se combina com essa questão das moedas, e é um tema realmente da minha preferência, que é a tributação do comércio exterior, e com viés, né, na tributação aduaneira. Né? Com viés por quê? Porque, na verdade, nós não podemos, pensando no futuro, né, pensando na tributação do futuro, pensando na economia 4.0, nós não podemos falar, né, de modo restritivo da tributação aduaneira, porque ela nos cerceia bastante, né? Nós precisamos, na verdade, olhar para essa tributação, que é a mais antiga de todas, e combiná-la com o que vem de novo. Né? Pelo menos, na minha opinião, a tributação aduaneira, nos moldes atuais do Brasil e de grande parte do mundo, a tributação aduaneira aqui nossa, e com bastante intensidade mundo afora, ela se fixa bastante na questão, né, do controle do bem tangível. E como eu disse, a tributação mais antiga. Então, quanto mais nós voltamos no tempo, mais a tributação aduaneira ela tem importância arrecadatória. Né? Se nós voltarmos aqui no Brasil a 1913, a tributação aduaneira representava mais da metade da arrecadação. Hoje, né, representa pouco mais de 2%. Então, é esse o processo que nós vemos em termos de arrecadação. E isso não é um processo só brasileiro. Quer dizer, quanto mais desenvolvido o país, menos importância arrecadatória há na tributação aduaneira.
Contudo, né, a importância não é só arrecadatória. Nós temos a questão do controle, né? Temos a questão também de, digamos assim, promover com esse controle segurança e uma grande preocupação, principalmente para os países em desenvolvimento, com a questão de se ter uma, digamos assim, uma concorrência leal, né? Então, essa é uma preocupação do Brasil e dos países em desenvolvimento. E, por outro lado, também, quando nós falamos de tributação aduaneira, nós estamos cuidando da exportação. Então, nós temos que cuidar não só de onerar, mas também de desonerar adequadamente, né? Que nós não temos conseguido de modo eficiente, ao menos, né, comparando com os outros países. Nós estamos bastante, né, atrás em termos de eficiência na desoneração das exportações, o que nos gera também falta de competitividade nas exportações, e isso também, né, tira a nossa capacidade de concorrência comercial internacional. Então, são problemas que nós temos que enfrentar nesse aspecto na tributação aduaneira. E, além disso, quando eu falo também em tributação do comércio internacional, eu não estou olhando só para os tributos aduaneiros. Eu tenho que olhar também para o controle que se tem numa importação dos tributos incidentes sobre a produção e consumo. Então, se eu olho já para esse conjunto, aí a arrecadação já cresce. Aí eu já não estou falando em torno de 2% da arrecadação na importação. Aí eu já passo de 10% da arrecadação. Então, já fica importante em termos arrecadatórios e fica ainda mais importante, né, em termos de controle e de concorrência. Bom, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, um controle aduaneiro também ele permite uma série de informações, né? Ele permite que o fisco tenha uma série de informações, seja pelo controle físico que se exerce na entrada, seja também pelos acordos que existem hoje de troca de informações entre as aduanas, né? Isso é importante, né? E isso sim é um elemento importante, né, para tributação do futuro. E além disso, né, quando eu estou falando em tributação do comércio internacional, aí sim, no sentido mais amplo, eu não falo só, né, de imposto de importação, de imposto dos bens importados, de desoneração do que está saindo, mas eu falo também, né, e essa é uma preocupação mais forte, né, na OCDE para os países envolvidos, eu falo sim, né, em conjunto com isso, com uma preocupação em o quê? Né? Em perda das bases tributárias. Essa perda, né, das bases tributárias, ela está relacionada, sim, né, com as operações internacionais, com, né, as empresas coligadas controladas e com importações, exportações e outras operações. Então, é preciso olhar esse conjunto. E o terceiro elemento, né, que nos interessa bastante aqui, é a questão, né, da economia digital. É aquilo que vai chegar ao país, né? E não só da economia digital, um pouco mais amplo, aquilo que vai chegar ao país, mas não é um bem tangível, né? Aquilo que vai chegar ao país, mas o controle não vai ser pela aduana, né? Como nós vamos trabalhar com isso? Como isso vai ser feito? Como é feita a tributação? Como é feito esse controle de importação e exportação, como é feita, né, a valoração, como é determinada a base tributária. Isso também é um grande problema, é um problema que o Brasil enfrenta e é uma discussão que a gente vê, né, que nós verificamos mundo afora e nós temos uma discussão intensa em relação, né, às empresas de tecnologia na União Europeia, ou União Europeia hoje versus Estados Unidos, mas não é um problema restrito a eles, e é um problema que nós enfrentamos hoje. E quando nós olhamos para os nossos problemas, para os problemas brasileiros, né, nós temos que olhar, então, para esse conjunto, então, temos que olhar o quê? Né? A questão dos intangíveis, incluindo, né, a importação de tecnologia, ou seja, importação de tecnologia para nós é uma questão mais sensível, porque, né, o mais importante, no sentido de que nós somos grandes, né, importantes usuários, um grande mercado
consumidor, mas nós não temos tanta capacidade de produzir. Então, o nosso interesse é um pouco diferente de países como os Estados Unidos. Então, nós temos o problema, mas o nosso enfoque tem que ser um pouco diferente, né? Então, nós temos que olhar para esse problema que é comum, mas na nossa perspectiva e nesse conjunto do comércio internacional. Então, é essa a proposta dessa conversa hoje. E eu vou começar, né, dentro desse tempo que me foi proposto, pelo clássico, né? Começar trazendo um pouco como é a nossa tributação hoje do tangível, né? Daquilo que entra, que essa sim não é, né, uma tributação, digamos assim, que sirva para o intangível, que sirva para os bens digitais, mas é a que nós temos hoje, é como ela funciona hoje, e de alguma forma esse controle físico, por mais que ele perca importância, né, a partir do momento que nós tenhamos o valor, né, digamos assim, intelectual muito maior do que o valor do bem intangível, a importação do bem intangível, a circulação dele perde importância, mas vai continuar a existir em alguma medida. A partir do momento, né, e não é de hoje, mas é uma discussão que se acalora, né, eu vou ter as impressoras 3D, então talvez eu não venha mais a importar a mercadoria, eu venha importar a impressora 3D. Na verdade, eu já tenho impressora 3D no Brasil, então eu vou importar a tecnologia para fazer, eu vou importar as peças, mas de alguma forma eu vou continuar tendo esse fluxo e vou continuar com esse controle clássico e vou precisar de alguma aprimoração. E nisso nós temos que ter algum cuidado também, porque talvez os países envolvidos não tenham a mesma perspectiva, né, e o mesmo enfoque que nós precisamos ter, porque diferentemente, ou na verdade, independentemente da linha que nós adotemos, o Brasil tem que abrir mais para o comércio exterior, o Brasil tem que se fechar mais para o comércio exterior, o Brasil deve seguir nessa linha, ou deve seguir naquela linha. Nós precisamos decidir isso, é verdade, mas nós precisamos ter muita consciência do que nós somos e para onde nós queremos ir. Nós não podemos simplesmente, né, importar teoria, importar políticas, copiar as leis de outros países que têm outra tecnologia, outra forma de produção, outra forma de consumo e achar que vai funcionar aqui. Claro que nós temos que prestar atenção no que eles fazem, né? Devemos sim trazer de lá o que nos serve, mas temos que ter consciência do que nós somos e do que nós queremos. E voltando para o comércio exterior hoje, né? Antes de olhar a tributação do futuro. O Brasil, ele, né, nós sabemos bem disso, temos orgulho, né? Mesmo com todas as dificuldades que nós vivemos hoje, nós estamos aí pelos rankings, né, oficiais internacionais, incluindo o Banco Mundial, FMI, 8ª economia do mundo. Nós somos importantes, né? Nós somos uma economia respeitável. Nós estamos entre os 5 países maiores, mais populosos, né? Estamos entre os maiores mercados consumidores. Deveríamos ser um grande, né, participante, ou como se diz, um grande player no comércio internacional. Somos? Não. Né? No comércio internacional, nós não exercemos a nossa importância. Mas é porque nós somos muito fechados e nós não importamos. Né? Talvez, mas nós também não conseguimos exportar. Nós estamos com dificuldade nas 2 mãos. Historicamente, isso não é de hoje, não é de 1 ano, não é de 5, não é de 10. Historicamente, porque o comércio exterior tem crescido muito. Né? O Brasil tem acompanhado essa perspectiva, mas dentro desse crescimento, a nossa posição tem sido basicamente sempre a mesma, com pouquíssima variação. Nossa participação no comércio exterior tem sido de pífios 1%. É pouco, né? Hoje, em termos de exportação, a nossa localização está em torno de 27º. Nós mereceríamos um lugar melhor, né? Por quê? Né? Nós temos essa dificuldade de participar do comércio exterior. Aí nós temos uma série
de questões, né? Uma série fechado, né? Não consegue ser competitivo também nas exportações, talvez, né, ou certamente, o comércio exterior não é uma questão só de se colocar no mercado, de ter o produto, de ser competitivo, mas, né, tem também a questão da reciprocidade. Se a gente não aceita, talvez não consiga exportar, ou vice-versa, a gente não exporta e se fecha para importação, aí se quem surgiu antes foi uma galinha difícil. E dentro dessa estrutura, o nosso sistema tributário, ele tem colaborado, né, para essa posição, seja em relação à importação, que nós temos uma carga tributária, o imposto de importação, posso dizer para vocês, que por mais que nós tenhamos a impressão que os bens importados têm um preço muito mais alto no Brasil, em termos de política internacional, em termos comparativos, olhando só o imposto de importação, nós estamos dentro do aceitável para um país em nosso nível de desenvolvimento, segundo a política da Organização Mundial. A OMC, ela separa por nível de desenvolvimento. Então, um país como Estados Unidos, por exemplo, ele está com menos de 3% em média de imposto de importação. Um país como o Brasil, né, está com imposto de importação em média de 10%. Não é absurdo. O nosso problema, né, ou a nossa diferença, vem em outro sentido, que é a tributação interna, que se reflete também na importação. Então, se nós oneramos a importação em média, claro, variando de acordo com o produto até 35%, se nós tributamos em média em 10% com imposto de importação, quando soma todos os impostos, aí nós temos que colocar, aí que eu falo, não é uma opção. Se nós cobramos, né, do produtor brasileiro, se nós cobramos no mercado brasileiro o IPI, o ICMS, PIS e COFINS, nós temos que colocá-lo para que haja condições iguais. O imposto de importação, não. Ele é discriminatório e dentro dos limites acordados no OMC, é para isso mesmo. Eu discrimino para proteger o mercado nacional, dentro do que foi estabelecido, acordado no OMC e dentro do que a nossa legislação, né, o que é constitucional legal, certo, é para isso que existe o imposto de importação. O imposto de importação, ele é discriminatório e é para proteger, né, o mercado nacional. Ele é um imposto que ele não tem, né, é extrafiscal, então é para proteger o mercado, a produção nacional, ou eventualmente ele tem outro fim extrafiscal. Agora, os outros não. Os outros impostos que eu exijo na importação, na verdade, eles vêm para equilibrar um pouquinho, né? Equilibrar um pouquinho não, para trazer um equilíbrio. Se eu exijo, né, ICMS, PIS, COFINS, né, IPI na produção interna, eu tenho que exigir e devo exigir, né, no mesmo montante, e tão só no mesmo montante, é isso que foi acertado no MC. Para quê? Né? Para que o nacional não fique prejudicado e também para que o importado não seja desfavorecido, porque eu prometi isso no MC. E essa condição já na importação traz uma oneração, aí eu vou dizer em média, que em média se aproxima de 60% do valor do bem importado. É isso que a gente vê em termos de importação. Bom, em termos de exportação, né? Como que é a nossa dinâmica? O que nós fazemos, né? Em termos de exportação, a nossa postura, ou pelo menos o nosso objetivo, é o comum da grande maioria dos países. O que os países pretendem no mundo na exportação? A maioria dos países, e mais ainda, né, os países em desenvolvimento como o nosso, eles precisam, né, ter o superávit primário, eles precisam exportar mais do que importar. Né? E dentro disso, o que nós podemos fazer? Né? O precisamos fazer, ou em termos econômicos, obrigados a fazer, que nós adotamos. A maioria dos países, não é absoluta, mas é a grande maioria. Quando nós exportamos, nós desoneramos. A grande maioria dos países faz isso, desonera de tributos a exportação, e quando chega de volta,
onera com todos os tributos da produção e consumo. Então, a tributação, né, da produção e do consumo, ela é do país de importação, é do país de consumo. Então, essa é a dinâmica que funciona. A nossa dificuldade, né? Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para responder na segunda parte, mas vocês já fiquem à vontade para perguntar. E nessa dinâmica, que métodos nós usamos? Primeiro, nós temos algumas imunidades constitucionais. Então, a nossa própria Constituição, né, que é o que de mais forte pode proteger o contribuinte, ela estabelece na exportação imunidade de ICMS, imunidade de IPI, imunidade de algumas contribuições, dentre elas de PIS e COFINS, na exportação. Mas aí vem a primeira questão. A imunidade é na exportação. A exportação é pernada final. É quando o exportador vende para o comprador estrangeiro, né? Bom, e a cadeia produtiva? A cadeia produtiva, ela não é originalmente desonerada. Por quê? Né? Porque não foi previsto na nossa Constituição, né? E também porque, eventualmente, nós nem sabemos, durante a produção, ou nem temos a garantia, ou nem sabemos, que esse produto será destinado à exportação. Então, como regra geral, normalmente, na cadeia produtiva, nós vamos ter incidência de todos os tributos, quais? Né? Basicamente, ICMS, PIS e COFINS, IPI, né? E o nosso ISS, que esse acaba nem sendo recuperado. Então, na cadeia produtiva, eu vou ter ICMS, PIS e COFINS, IPI e ISS. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho a produção daquele bem, quando ele é exportado, na pernada final, a imunidade, e em relação ao que foi, né, recolhido na cadeia, o que vai acontecer? Vai ter uma repetição, né, que normalmente é por meio de creditamento ou pode ser em dinheiro. E aí vem o nosso primeiro problema. Por quê? Porque nós aí estamos lidando com quantos tributos para o contribuinte recuperar. Nós estamos trabalhando, ou deveríamos estar, com ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Tá comum aqui, ISS. Para começar, já perde um, né? ISS, ele não vai recuperar. Então, já estamos aí menos competitivos nesse ponto. Em um país que tem IVA lato sensu, ele vai, né, ter a desoneração integral. Bom, e os demais? Aí depende da situação, né, do contribuinte. Se o contribuinte ele produz para exportar e para o mercado interno, ele vai ter mais facilidade. Por quê? Porque ele usa o crédito em relação ao que ele tem que pagar para o mercado interno e ele vai ter uma certa facilidade de recuperar. Agora, se ele é só um exportador, ele vai ter mais dificuldade. Isso vai demorar mais tempo. Isso falando dos tributos federais. Se nós falamos do ICMS, isso tem até um estudo no livro Tributação 4.0 que mostra o tempo, né, que leva para a recuperação do ICMS e mostra que uma grande parcela sequer é recuperada. Por quê? Porque o ICMS, além da União, né, que teria que compensar o Estado que exporta desse ICMS, não está fazendo a devida compensação, nós temos um outro problema aqui, né? Que é que esse ICMS, normalmente, né, a cadeia produtiva não ocorre no estado só. Então, o ICMS é recolhido em mais de um estado e o último é o exportador. E quem que tem que devolver o ICMS é o exportador. Onde que foi recolhido? Não necessariamente ou não normalmente no exportador. Esse exportador vai ter pressa, vai ter boa vontade, o Estado exportador não, né? Até porque ele vai ter que desembolsar e muitas vezes a União, que deveria compensá-lo por isso, né? Muitas vezes não, é a regra, não tem feito na medida e no tempo que deveria. Então, essa recuperação é demorada, difícil e, em boa medida, não tem sido atingida. Então, nós temos essa dificuldade, né, para desonerar as nossas exportações. E daí, a importância no Brasil, né, nós acabamos criando outras formas, digamos assim, de contornar isso. Nós criamos os regimes aduaneiros especiais, que basicamente eles permitem
que, em vez de eu pagar o tributo na cadeia integralmente, eu já antecipe as vantagens da imunidade algumas etapas anteriores. Essa não é só, mas é uma das importantes funções dos regimes aduaneiros especiais. Um dos regimes, que se chama drawback, ele hoje tem sido usado em torno de 20% do comércio internacional com essa função. Eu acabo puxando um pouquinho as vantagens da imunidade, né, para trás da cadeia, para não... Então, em vez de pagar, eu não pago esses tributos, desde que eu exporte o produto final. Então, por isso que o Brasil usa tanto, e aqui os regimes aduaneiros especiais são tão complexos, né? Tem uma legislação tão né, difícil, tão complicada, são numerosos, e os nossos regimes, na verdade, por exemplo, o drawback no Brasil, ele não corresponde ao drawback mundo afora. Ele é uma jabuticaba. Ele é mais amplo, né? Envolve mais tributo, envolve mais operações. Nós chegamos até a ser questionados na OMC, né, em consultas pela União Europeia, de subsídio. Não é um subsídio, nós só queremos desonerar as nossas exportações. Mas para a gente explicar isso foi bem difícil, porque o drawback aqui não é no resto do mundo. No resto do mundo, o drawback é isso. Aqui no Brasil, tem uma amplitude bem maior, porque a gente a estrutura, o controle é físico, da a gente fala em faixas sobre as águas, mas o fato gerador está ligado à chegada da mercadoria, então eu preciso ter a chegada física, então o controle é físico, perdimento de mercadorias, né, bastante frequente na área aduaneira, a aduana, se não foram recolhidos os tributos, não foram, ela costuma não liberar a mercadoria, então essa parte física é bem importante para a aduana. Quando o controle não é físico, porque nós temos, por exemplo, PIS e COFINS na importação de intangíveis, na importação de serviços. E municipal nós temos, que é bem difícil, é complicada a legislação, o recolhimento de ISS, né, sobre serviços na importação. Aí já sai da área de expertise, da área de competência da aduana. Como é feito o controle, né? Ou em que momento o fisco sabe que houve uma importação de serviços, de intangíveis? Ele sabe pela operação de câmbio. Nós temos a impressão hoje que o câmbio é livre, mas não é, o câmbio é muito controlado pelo Banco Central. Eu até posso fazer uma exportação e deixar o meu dinheiro no exterior, mas eu tenho que prestar conta, tenho que deixar o dinheiro no banco, no nome do exportador, numa conta, e fazer uma declaração anual para o Banco Central. Se eu não fizer isso, aquele dinheiro já se torna um dinheiro ilegal. Então, há um controle muito grande do câmbio aqui no Brasil ainda. E as operações com intangíveis, eu tenho controle delas pelo câmbio, pelo pagamento. Então, quando eu pago essa operação, ou eu tenho câmbio, ou eu vou ter que declarar para o Banco Central que eu usei aquele dinheiro lá fora. E nesse momento, eu considero que houve o fato gerador daquela operação. Né? Ou, eventualmente, se eu usar, né, um cartão de crédito, etc., também eu vou ter uma operação de câmbio. E aí a gente começa a pensar, né? E as criptomoedas, né? E a moeda virtual? Como vai ficar essa situação quando, né, nós efetivamente tivermos o uso desses novos instrumentos? Então, são questões que estão sendo trazidas e nós temos que pensar sobre elas, sim, né? Agora, conversando mais um pouquinho sobre a importação e juntando, né, sobre a importação de mercadorias, de bens tangíveis, e juntando um pouquinho com a questão da tributação da renda, que é uma preocupação grande, né? E aí nós temos a questão das ações do BEPS, né? 15 ações, BEPS 2.0 na questão digital. Como que nós, no Brasil, tratamos
voltamos, né, à questão da tributação da renda e do comércio exterior. Na verdade, isso não é só uma questão brasileira, nós temos algumas especificidades, né, mas é mais ou menos uma dinâmica nacional interessante, mas nós ainda... Então, o que acontece? Quando o bem é importado, ele tem um tratamento, segundo as regras do OMC, para estabelecer a base de cálculo do imposto de importação e do ICMS, de PIS/COFINS, que incidem na importação. A gente chama isso de valor de cálculo. A preocupação, né, se a gente está falando de é que essa base de cálculo não seja muito baixa, porque tributação e MEC, ok. Agora, se eu estou falando de imposto de renda, eu importei uma mercadoria, né, digamos, que eu vou revender aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? Quanto mais alto o valor dessa mercadoria, menor o lucro aqui no Brasil. Então, nesse momento, a minha preocupação é totalmente diferente. Que essa mercadoria não tenha, né, seja com o custo, né, da mercadoria vendida, as mercadorias podem ser insumo também, é um exemplo, vai ser muito alto. O que vai acontecer? Eu vou ter uma erosão da minha base tributária aqui. Então, eu tenho um outro controle totalmente diferente, que chama preço de transferência. Então, na importação, é valoração aduaneira, né? No imposto de renda, e né, nos tributos que incidem sobre a renda, é o quê? Né? É preço de transferência. Da onde vêm as regras para o preço de transferência? Nós não somos parte, mas nós usamos a estrutura, né, ou as regras, não exatamente, nós temos uma adaptação brasileira, mas nós usamos as regras da OCDE de preço de transferência. Então, essas regras não se conversam. Essas aqui se preocupam em estabelecer um preço de mercado para que não, na importação não vá lá em cima e para que não corroa a minha base de tributação aqui. No valor aduaneiro, eu quero que não seja muito baixa, para não acabar com a minha tributação na importação e não, na verdade, para ter arrecadação, mas principalmente para não prejudicar, né, a concorrência nacional. Então, são duas regras diferentes. Elas têm que conversar entre si? Não, né? Mas a União Europeia ela tem uma forma de conversa só, que quando, né, o preço de transferência for inferior ao valor aduaneiro, se devolve o que foi recolhido a mais na importação. Nós não temos essa regra. Então, são independentes, né? E nós podemos ter tributações totalmente diversas. Interessante, mas, de qualquer modo, é importante ter alguma relação entre os dois, seja na tributação em si, tá? Seja, principalmente, isso o Brasil já está fazendo, na questão da análise das informações. Viviane? Sim? Só um segundinho. Eu queria pedir para todo mundo fechar, por favor. Eu acho assim, principalmente isso que eu vou falar aqui. Eu acho que a Josélia precisa fechar, porque qualquer barulhinho que faz termina puxando a atenção para ela. Eu só peço para todo mundo lá embaixo desativar o som, por favor. Obrigado. Desculpa, professora, só para ficar à vontade. Eu até já vou encerrar essa parte para que a gente possa ter mais perguntas, mas eu vou conectar de novo a questão, a questão da tributação dos bens digitais. O que nós vivemos hoje, né? Aí falando de aduana, né? E futuro, né? E bens digitais. Bom, a aduana, resumindo, ela ainda está bem focada nos bens físicos, tentando alcançar certos intangíveis, que ainda não são digitais, né? Aí a gente fala de serviços. Em relação aos digitais, nós temos algumas dificuldades, algumas discussões, inclusive, que já aconteceram aqui no Brasil, né? Por exemplo, software, tem uma discussão se quando vem o produto, ele já é um produto que está sendo vendido, ou se ele é um software de prateleira, ou se ele é um programa. Se ele é um programa, né? Se ele é, na verdade, não um bem físico, mas algo que vai ser utilizado como uma ideia, ele não deve, né, como propriedade intelectual, ele não deve ser tributado com imposto de importação. Agora, se ele é aquilo que está sendo revendido como um produto, ele deve ser tributado. E tem até alguns produtos que permitem, porque vem separado, separar, né, tributar o bem físico e a propriedade intelectual. E a tendência, né, não seguida
de modo unânime, mas a orientação da OCDE, e eu também não sei se é a melhor coisa para o Brasil, isso nós vamos ter que repensar, mas a orientação da OCDE é que não existam, né? Nós podemos tributar os bens digitais, mas não devem existir tributos aduaneiros. Não deve existir o quê? Imposto de importação, na nossa perspectiva, né? E o que isso significaria? Que os bens digitais deveriam entrar aqui sem esse imposto discriminatório. Então, eles deveriam ser tributados aqui da mesma forma que os bens digitais que são produzidos no Brasil, que a tecnologia que é produzida no Brasil, né? Então, é uma questão interessante e tendo em conta que nós, infelizmente, somos muito bons para consumir tecnologia, mas infelizmente é bom, mas infelizmente nós estamos muitos passos atrás no desenvolvimento da tecnologia. Algo que nós podemos pensar que, na verdade, nós já temos, né? E temos que pensar, não estamos usando como esse instrumento ainda, nós temos a Seed Royalties, né? A Seed Royalties poderia, ou em alguma medida está sendo usada, mas, na verdade, o que é a nossa Seed Royalties hoje, né? Nós temos o imposto de renda na fonte, que não deixa de ser uma forma de tributar aquele lucro que está saindo do Brasil, né? Evitar uma erosão da nossa base tributária, de alguma forma. Então, nós seguramos aqui, se não houver acordo internacional, 25%, né, do que é pago para o exterior, como imposto de renda na fonte. E para algumas operações, incluindo serviços, né, e tecnologia, em vez de recolher 25% de imposto de renda, a lei manda diminuir para 15% de imposto de renda e 10% para Seed Royalties. Mas que diferença isso faz? Digamos assim, em termos econômicos, para quem está recolhendo, nada. Vai recolher 25%. Né? A diferença é que esse valor tecnológicas, que na verdade a União só fez isso, por quê? Porque o imposto de renda, imposto sobre a renda, a União tem que repartir, né? E aí ela fica com a metade, aproximadamente, e a outra metade ela tem que repartir entre estados e municípios lá nos fundos de participação. Então, quando ela transforma numa CID, por mais que essa CID tenha uma receita vinculada, a União, essa CID Royalties, a União não reparte com ninguém. Então, há quem diga que foi uma espécie de planejamento tributário da União. Mas, de qualquer forma, se bem usado, pode ser uma forma, né, de trabalharmos com essa questão da importação de tecnologia. Então, nós estaremos onerando, né, essa tecnologia. Na verdade, nem estamos onerando mais do que outras operações, e esse dinheiro estaria sendo utilizado para o desenvolvimento, né, para pesquisa aqui no Brasil. Então, essa é uma questão que, na verdade, não tem uma resposta, está sobre a mesa, mas nós temos que pensar. Nós somos importadores, nós queremos ficar assim, né? Nós vamos ter alguma estratégia para mudarmos de posição, qual a ideia e se o nosso sistema tributário deve ou não deve ser utilizado para isso e, né, se o nosso sistema de tributação do comércio exterior deve ser utilizado para isso ou não, né? Em termos econômicos, nós vamos ter aí, na verdade, perdas que vão superar os ganhos e talvez devamos simplesmente arrecadar de outra forma e utilizar os recursos para investimento em pesquisa e tecnologia. Então, é isso que a gente está sobre a mesa. Quando eu descrevo que o nosso sistema tributário do comércio exterior ele é antigo, eu não quero dizer que a gente está atrasado, né? Em termos até de tecnologia, de Siscomex, nós não destoamos do mundo, né? Nós só somos diferentes porque ainda a nossa carga tributária sobre a importação é maior do que os países envolvidos, mas isso não é uma questão de atraso tributário. Isso é uma questão de situação de país em desenvolvimento, e é normal. Como que nós vamos aumentar, né? Como que nós vamos diminuir o imposto de importação? Podemos fazer isso, nós somos menos competitivos. Para eles não tem problema, eles podem diminuir de vários produtos que eles são muito mais competitivos, né? Os que eles precisam também, se vocês forem olhar, produtos agrícolas, por exemplo, dos Estados Unidos, o imposto de importação é alto, e os manufaturados é baixo. E a gente, né? Nós teríamos que usar o
contrário. Então, é um instrumento. Mas, claro, né, a nossa tributação sobre o consumo, essa sim, sobre a produção e consumo, ela é complicada, ela é dividida em 3 níveis de produção, é difícil controlar, e a aduana acaba tendo um papel desse controle, porque se eu não controlo na entrada, o produtor nacional paga, o importador não paga, e eu tenho uma concorrência desleal, né? Seja no bem físico, eventualmente, seja na tributação que eu estabeleça, né, para os bens digitais. Bom, já falei até mais tempo do que era previsto. Eu vou primeiro olhar as perguntas que eu tenho aqui. Aí... Deixa que eu tenho aqui alguma que eu estou recebendo aqui para o Zap, eu vou te passando para você vai deixar me que passando, controla. então? Tá. Deixa eu aproveitar, primeiro, te parabenizar pela excelente palestra, né, que você deu, instigante. Já deixou todo mundo com vontade de ler o artigo que vai sair no livro da tributação 4.0. Você está me ouvindo? Agora não. Agora, está ouvindo agora? Agora estou. Tá. Então, assim, eu não sei se você ouviu o que eu falei antes, eu falei assim, que tipo, agora todo mundo está esperando aqui para conhecer o seu artigo, né? Que agora fiquei também muito curioso de saber. E eu queria já aproveitar que eu estou aqui como mediador, a pergunta que eu trouxe foi, assim, não sei se você viu, no Fórum Econômico Mundial saiu uma reportagem agora sobre a impressão 3D e se o imposto, se fosse criar um imposto aduaneiro, se é prejudicá-lo. E aqui traz eu até vou compartilhar o link com todos aqui no grupo, mas aqui fala o seguinte, que existe uma moratória da Organização Mundial do Comércio até junho de 2020 para não se cobrar esse tipo de imposto. E que começou desde 98, então é uma coisa que eu não conhecia, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E também acrescento que você falou aqui também sobre a cobrança, o controle de câmbio. Mas, por exemplo, uma importação de serviço que seja paga no cartão de crédito, por exemplo, eu acho que assim, a gente não tem esse conhecimento. Se, por exemplo, simplesmente se importou alguma coisa pagando com cartão de crédito, existe esse controle ainda também do câmbio ou é uma coisa que é desconhecida para o fisco? Tá. Bom, vou começar pela segunda. Se eu esquecer a primeira, você me ajuda. Em relação ao câmbio, tem controle, não é que pelo cartão de crédito vá se ter um controle do que você está importando. Aí é um pouco menos controlado, até porque o cartão ele não passa exatamente o que você está comprando. Mas tem o controle do câmbio, sim, né? E tem o IOF, que é 6,38%, né? Agora, não tem do que está sendo adquirido, isso tem um sigilo, né? Agora, quando você envia pelo banco, é assim, todo o dinheiro que é enviado tem que ter um código do que está sendo enviado e tem que ser exigido o imposto de renda. No cartão de crédito, ainda não, né? Ainda não tem esse controle por item, só tem o controle do câmbio, sabe que houve um câmbio, sabe o valor, mas ainda fica no geralzão, que é o cartão de crédito, e está por aí. Então, o cartão de crédito ainda não abre. Se o fisco desconfiar pelo valor excessivo, o fisco tem acesso ao valor geral, aí ele pode pedir para quebrar o sigilo, pedir para olhar, mas não abre automaticamente, tem sigilo. Acho que era essa a dúvida, né? Sim. E a outra é a questão da moratória A questão da moratória, pois é, a orientação é realmente essa, né? E são certas posturas que são tomadas, né? Na verdade, nós temos uma postura em relação aos bens digitais em geral, né? E essa moratória. E é o que está sendo estabelecido. O que acontece, né? Será que é o melhor para a gente? Será que é o que está, né, o mais interessante? Não sei, né? Por um lado é interessante, porque você está importando aquilo, né? Você vai produzir aqui, vai deixar de trazer o bem final, e essa é uma visão que se tem, né? Então, talvez esse seja o motivo, né? Por outro lado, a gente nem sabe, mas já tem produção há muito tempo aqui no Brasil de impressora 3D, né? Já tem tecnologia nacional. Será que não vai estar prejudicando quem está produzindo aqui? Então, algo que também tem que ser pensado. Nem tudo que se propõe na OMC, na OCDE, é o que é do nosso máximo interesse. Eu até vou dar um exemplo aqui que foi proposta uma moratória, né? E isso no acordo geral da OMC, que o Brasil teve que aceitar e que não era a melhor coisa para o Brasil. Foi posta uma moratória
quando criou a MC, lá em 95, de 9 anos, que não podia questionar nada de produtos agrícolas. Ou seja, poderia cobrar imposto errado, poderia ter medidas protetivas, poderia fazer... Estava 9 anos, e eles chamaram ainda com um nome super bacana, né? Na verdade, estavam liberados subsídios, né? Se chamava Cláusula da Paz, que era, né, essa moratória para não discutir por 9 anos as questões agrícolas. Era conveniente para o Brasil? Não, né? Mas se quis evitar essas discussões por 9 anos. Então, não sei se é a melhor coisa, mas há uma tendência, sim, né? E isso vem dos países envolvidos, de se evitar o tributo aduaneiro sobre a tecnologia. É uma tendência, sim. E para a gente tem que pensar, né? Outro ponto que o Brasil tem sido bastante, digamos assim, devagar, né? E eu acho que isso é mais fácil de entender ainda, porque quando falamos em tecnologia, a gente fica em dúvida, porque você não sabe se está importando a tecnologia para o nosso desenvolvimento de tecnologia ou se você está importando, né, o bem final, né? Se isso vai trazer um desenvolvimento ou se isso vai trazer mais negócios, mais desenvolvimento, que a gente também não quer ficar para trás. Ou se eventualmente isso vai prejudicar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, até porque a gente, né, não vê tanta pesquisa, tanto desenvolvimento aqui. Um outro exemplo, né, é interessante, além dessa situação, poderia ser, eu nem sei que exemplo que eu ia dar agora, está falando da importação de bens digitais, né? Então, o que nós fazemos com outros tipos de bens, né? Ou, na verdade, não os digitais. Nós temos bens de capital, por exemplo, né? Mas nós temos uma tributação alta, mas se não tem produção nacional, é só o importador dizer, olha, não tem produção nacional, que automaticamente a gente baixa o imposto. Então, aí você combina as duas coisas. Então, se é bem de capital que vai desenvolver a indústria, você analisa. Ninguém produz aqui, está liberado, tem que trazer, porque nós queremos desenvolver a indústria. Se produz aqui, peraí, não é tão automático assim, nós vamos olhar, né? Então, são certas questões, né, que são analisadas, mas há uma tendência, sim, de passar a tributação dos bens digitais. E, aliás, o outro exemplo que eu ia dar, que o Brasil é bastante conservador e tem sido, e não tem seguido, né, porque não é integralmente obrigatório para os países desenvolvidos, é o Acordo Geral da OMC sobre serviços, né? Serviços também há, né, uma pressão para abrir o país para a importação de serviços. Então, é uma questão difícil, né? Porque aí entram os serviços, que tipo de serviços que nós importaríamos, né? Os serviços, exatamente aqueles, né, de maior exigência de conhecimento, de tecnologia, e nós ficaríamos com serviços mais básicos. Então, o Brasil tem muito cuidado e não tem assinado acordos internacionais que permitam, né, a livre circulação de serviços. Tem sido muito conservador nesse ponto, que a nossa preocupação é essa, né? Quando se fala em livre circulação de imigrantes para os países envolvidos, não, mas livre circulação de serviços, né? E aí serviços especializados para cá, nós também temos sido conservadores. Então, são pontos a serem pensados, a serem analisados. Mas, por outro lado, por que para a gente é interessante também não fechar para a tecnologia? Porque a gente não quer ficar para trás, né? Não dá para ficar para trás. Tem certas coisas que a gente pode até questionar. Eu acho que tem que entender, tem que se entender, mas não dá para, né, ficar de fora. Uma delas é o comércio, né? No sentido que não ter tributação, não ter, na verdade, tributação aduaneira, porque se você tem uma tributação interna, tudo bem. Mas, por outro lado, né, só um comentário também, a própria OCDE mudou um pouco o entendimento em relação à tributação da tecnologia, a necessidade de presença física, né? E isso foi provocado pelo escândalo na Europa, né? E também pela postura da França. A proposta agora, né, o BEPS 2.0, não há necessidade de presença física das empresas digitais para que paguem imposto de renda no país. São outros critérios que estão sendo analisados, né? A questão do número de usuários, número de contratos, né?
Então, são também pontos que têm que ser revistos. Mas uma coisa também é a tributação do imposto de renda, outra coisa é a tributação aduaneira. Tributação aduaneira, realmente, a tendência é não ter. Tributação aduaneira é basicamente imposto de importação e exportação. Muito obrigado. Eu queria colocar agora também a pergunta do Luiz Damásio, tá? Essa aí você tem aqui, né? Que ele diz, né? Você acredita que futuramente, e na medida que fiquemos mais estáveis fiscal e economicamente, a gente vai ver a construir um mercado comum americano, com os Estados Unidos na liderança, um modelo similar ao euro? Ele acredita ser provável esse tipo de movimento, uma tentativa de enfrentar o gigantismo da China dentro de uns 10 anos. O que você teria para dizer em relação a isso? Bom, é uma questão de política, né? Aí vai depender como nós andarmos e também de como também os Estados Unidos transigirem. Nós já tentamos isso uma vez, isso foi no governo de Fernando Henrique, nós tentamos a área de livre comércio das Américas, chamava ALCA. Qual foi o problema da ALCA? É que, digamos assim, os dois principais países eram o Brasil e os Estados Unidos. Mas a nossa conclusão, pelo menos que se chegou na época, foi que, assim, poucas vantagens e muitas concessões. Então, tem que ser feita, né, uma negociação em que haja ganho para as duas partes, ou para todas as partes, mas pelo menos, né, para as duas principais e para os demais. E que os demais, como são economias menores, acabam seguindo os outros e tendo ganhos. Mas, nesse sentido, né, a gente vê certas medidas sendo tomadas hoje pelos Estados Unidos e não são nem por maldade ou por egoísmo, também em tempos de crise, todo mundo, entre aspas, fica egoísta, né? Cada um quer proteger o seu povo, cada um quer proteger o seu mercado, então depende da postura, né? Se os tempos ficam mais difíceis em termos econômicos, os países ficam mais egoístas e a união comercial, ela fica mais difícil. Agora, se os países, né, cada um faz concessões e se unem, sim. Com os Estados Unidos, só para dar um exemplo, nós não conseguimos, e não digo que não tentamos, que nós tentamos, nós não conseguimos até hoje um acordo para não ter dupla tributação da renda. E basicamente por quê? Porque eles têm um modelo de acordo, ou a gente aceita o modelo ou não faz. Eles não transigem, nós não conseguimos negociação até agora. Quem sabe consigamos agora, né? Isso é uma questão de negociação, uma questão de diplomacia. Então, depende do que se decida aqui, do que se decida lá e da linha. Mas, sem dúvida, né? É preciso união, né? É preciso um comércio forte, né? Porque heróis sozinhos no comércio exterior, né? Ou se fechar, é muito difícil, né? Porque é como um vendaval, vai levando todos e não tem como ficar para trás. Muito obrigado. Aqui tem a pergunta aqui da Clara Menezes, sobre que você falasse mais um pouco sobre as dificuldades do Brasil em ampliar os tratados internacionais contra a bitributação e a existência de treaty shopping. Então, já acrescento também, assim, já que nós estamos aqui tendo que controlar o tempinho final, o Ivan Alegretti pergunta também se existe alguma possibilidade, algum movimento da Receita Federal compartilhar informações da CID Royalty com os municípios para a cobrança do ISS. Tá, então vamos lá. Primeiro, o imposto de renda. Os acordos para a tributação da renda é uma questão de negociação com os países, né? As negociações até têm crescido, né? E aí depende da postura que o Brasil adotar. Eu acho que se o Brasil entrar na OCDE nesse ponto é positivo, né? É mais um foro de negociação, é mais força que o Brasil adquire. Tendo mais força, é mais fácil negociar. E nós já seguimos o modelo OCDE, não integralmente, mas em boa medida. Então, quanto mais nos alinhamos ao modelo deles, né? Mais fica fácil e talvez tenhamos mais acordos. Então, eu acredito que sim. E nós temos também seguido nessa linha, que é pregada pela OCDE, pelo G20, mas aí nós temos mais de 100 países, que fizemos muitos acordos em 2017, que é a de troca de informações internacionais. Então, toda essa questão, né, da repatriação de dinheiro, etc., ela foi permitida, porque agora, a partir de 2019, o acesso, né, às informações internacionais está muito maior. Nós temos mais de 100 acordos aí de troca de informação internacional. Então,
está crescendo, sim. E com os Estados Unidos, nós temos um acordo específico, né, que acho que tem uma pergunta aqui também, que eles praticamente nos impuseram que todo ano nós temos que passar para eles informações bancárias de todos os americanos, né, que têm informações aqui, e dos brasileiros que têm investimento lá, né? Então, eles têm acesso a esse tipo de informação, mas o fisco de lá é um acordo. Sobre seed royalties. Bom, legalmente é possível, tem previsão no Código Tributário Nacional para essa troca de informação, tem que ser feito um instrumento, né, um acordo com os municípios, uma convenção, mas, para ser sincera, eu não estou acompanhando como está isso, não sei em que pé está isso, se houve um pedido de troca de informação nessa seed royalties. Eu acho também que PIS/COFINS, importação, é bem importante, mas o que eu sei que está ajudando muitos municípios é o Siscoserv, né? Nós já temos, desde a década de 90, o Siscomex, que é um sistema que controla toda a importação e exportação de mercadorias, e agora nós temos um sistema para os serviços. Esse sistema foi desenvolvido pelo MEDIC, pela Receita Federal, e ele não é só para importação, mas tem lá, né, o registro dos serviços de importação e também dos serviços internos. Então, eu acho que dentro desse sistema é bastante simples ter os municípios terem acesso aos serviços na importação. Mas, para ser sincera, eu não sei exatamente como estão, né, esses acordos aí de troca de informação, no caso concreto, para dizer para o Ivan. Eu posso até verificar e dar esse retorno para o Ivan. Muito obrigado. O Celso, que me fez uma pergunta aqui por WhatsApp, e a pergunta dele também me interessa bastante, que nós estamos ainda no contexto de uma discussão de reforma tributária, e ele pergunta se a senhora acha que, em relação à tributação do comércio exterior, para se adaptar à economia digital, seria necessária alguma mudança constitucional, ou a gente tem todos os instrumentos necessários para isso, né? Ou precisa mudar a legislação ou até mesmo a Constituição? Bom, depende de como nós formos, né, levar essa mudança. Se eventualmente, né, e me parece, porque até onde a gente for, né? E aí, voltando um pouquinho a certas questões, existe também um artigo no livro Tributação 4.0 que trata da limitação do conceito de serviços, né? Que, na verdade, o direito tributário trouxe o conceito, ou teve, né, que se adaptar ao conceito de serviço de direito civil, e isso já na década de 70 por um decreto-lei, depois na lei complementar, e, na verdade, a jurisprudência que fixou isso. Então, nós temos o conceito de serviço, a nossa tributação de serviço ela é, né, muito restrita a esse conceito, e hoje, né, o nosso intangível é muito maior do que esses serviços, e nós temos uma dificuldade de alcançar isso em termos internos, né? Por um lado, e por outro, e aí sim, mas aí nós não estamos falando de importação, nós precisamos, sem dúvida, isso nós vemos no artigo da Ana Clarissa lá no livro, nós precisamos revisar esse conceito para alcançar, né, os bens digitais, porque com essa definição de mercadoria, serviço, ICMS e ISS, nós não vamos alcançar o novo, né? E, além disso, ainda que alcançasse, nós fizemos essa divisão, né, que importa uma divisão de competência, que talvez não seja ideal, porque tudo vai tender, né, para o digital, né? Se nós conseguirmos alocar isso, todo bem intangível, como serviço, vai gerar um desequilíbrio, né, na arrecadação. Então, nesse ponto, nós precisamos de uma revisão constitucional, mas não é da importação. Vai se refletir na importação, porque nós temos ICMS e ISS na importação. Bom, voltando para a importação, o que nós precisaríamos mudar? Talvez não, né? Porque o imposto de importação ele está para produtos estrangeiros. Talvez nós precisávamos pensar o que é produto, mas não me parece que estaria restrito a bens tangíveis. Então, nós precisaríamos ter essa discussão. Na Argentina, por exemplo, nós temos essa previsão e eles tributam, né, nessa conotação, bens intangíveis. Então, só nesse sentido, me parece que não. E o desenho constitucional não vai muito além disso.
né, que acaba não nos atrapalhando. Então, nós vamos, talvez, né, ter que pensar um pouco mais nessa tributação, revisar procedimento, revisar o controle, mas não me parece que nós estejamos amarrados, né, ainda, né, apesar de haver, né, digamos assim, um aconselhamento e até essa moratória na tributação dos bens digitais, mas ainda que haja uma decisão, eu acho, né, que não há essa limitação no imposto de importação. Agora, se houver uma jurisprudência dizendo, olha, produto é só tangível, aí sim nós teríamos que alterar, mas me parece que não, pensando agora. E aí, né, esse é tipicamente o produto da importação. Tributar a exportação de tangível também não me parece restrita a bens tangíveis, né? Então, eu acho que nesse ponto, não. Mas depende de como nós fôssemos fazer, o que nós fôssemos fazer, mas eu acho que o desenho constitucional está bem amplo e talvez não tenhamos que alterar, não. Mas temos que pensar mais um pouco, né? Precisamos pensar mais e agradeço aí o amigo Celso pela pergunta. Tá ótimo, então. Ficar refletindo mais um pouco. Com certeza, não é uma pergunta fácil, não é? Mas é importante que a gente, às vezes, com afinidade no tributo interno, né? E às vezes não pensa no tributo externo. Eu acho que, pelo menos, o pensamento que nós temos hoje, que nos preocupa bastante, é a tributação, né, da produção e consumo, que essa realmente tem que ser revista. Essa é urgente, ela tem que ser revista porque ela é ruim, porque, né, a forma como ela está não é boa, e em relação ao digital, ela tem que ser revista porque ela não vai alcançar. Né? Agora, o imposto de importação, eu não vejo o mesmo problema. Né? Agora, temos que refletir se há outros, mas inicialmente eu não vejo. Tá ótimo, então. Então, aqui nós chegamos aqui à nossa 1 hora. O professor Zé Roberto sempre é muito britânico em relação a isso, tem outras pessoas com outros compromissos. Eu queria passar a palavra para a senhora, se quisesse fazer alguma consideração final, já agradecendo muito pela participação, uma excelente palestra. Bom, eu gostaria, de agradecer a sua intermediação, né, José Vande, muito boa. Muito boas suas ponderações, agradecer as perguntas, né? Agradecer as atenções. É o que eu trouxe no início, né? Nós estamos trabalhando com algo que é antigo para adaptar ao novo e temos, né, que pensar como vai ser, mas eu creio, né, que os dois vão conviver por muito tempo, né? E talvez, quem sabe no futuro, nós sejamos tão competitivos que a tributação, mas é um futuro que vai demorar muito, que a tributação do comércio exterior, principalmente da importação, venha a perder importância, mas a gente vai ter que continuar, né? Ou melhor, o imposto de importação venha a perder importância, mas nós vamos ter que continuar controlando para quê? Né? Em função da tributação do consumo, que talvez seja, né, um IBS, um IVA, e teremos que controlar também por questões de segurança, né, questões de concorrência, questões de qualidade. Então, eu acho que o controle em si, ele é importante e ele está no futuro, né? E a tributação, se nós atingirmos, né, o nível de país envolvido, ela vai perder bastante a importância e vai se tornar estratégica, né, para alguns produtos que nós sejamos pouco competitivos e também para algumas situações de concorrência desleal, que na verdade não é nem tributação que nós usamos, né? Nós usamos as medidas de defesa comercial, mas que são também valores exigidos na importação. Então, eu acredito que seja isso, que nós vamos viver essa combinação, mas o que o futuro, né, ele nos reserva isso. Eu acho que os bens físicos vão continuar chegando, seja de uma forma ou de outra, mas a importância é crescente para os bens digitais. E nós vamos ter que, né, conviver com esse futuro, né, com a economia 4.0 e nos preparar para. E obrigada a todos. Pois então. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez, esse é o desafio da nossa geração, né? Agradeço a todos que nos acompanharam aqui, uma presença bem significativa e em breve o professor Zé Roberto vai divulgar o próximo webinar e muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, tudo de bom, estou à disposição. Obrigado.